E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e hoje estou fazendo uma videoaula sobre estatística, que foi o assunto que ganhou lá na enquete da minha página no Facebook. Então, esse assunto, como ele é um pouco longo e eu quero abordar ele com a maior riqueza de detalhes possível, ele vai render aí uns 2 ou 3 vídeos, tá? Então esse é o primeiro vídeo dessa série sobre estatística, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então eu vou fazer uma breve introdução aqui, né, do que seria estatística, né, onde que aparece, como que eu uso isso na minha vida, né? Então, estatística é um ramo da matemática que trabalha com a coleta de dados, o processamento, a interpretação e a apresentação de dados numéricos, né? Todo mundo aí já deve ter visto em pesquisa de intenção de voto, ou até mesmo em noticiários, sempre tem pesquisas com dados estatísticos, né? A porcentagem da população que tem uma determinada característica, entre outras, né? A gente vai ver isso com mais detalhes nesse vídeo, né? Sem pressa. Bom, então, onde se aplica a estatística, né? Então, ela é usada por todas as ciências, né? A matemática estuda também estatística, mas a maioria das ciências, das áreas, né, elas usam estatística nos seus estudos, né? Administração, entre outras atividades, como, né, pesquisa de intenção de voto, como eu mencionei, análise do perfil socioeconômico de uma população, etc. Bom, agora que a gente já sabe, né, o que é estatística, do que se trata, a gente vai aprender agora alguns conceitos básicos sobre esse estudo da estatística, né? A gente também tem aí um rol de palavras específicas do assunto, então é bom a gente conhecer isso antes de começar a trabalhar com as contas, os números, tá ok? Então, o que vem a ser o universo estatístico, né? O universo estatístico é o conjunto de elementos que são alvo da coleta de dados sobre determinado assunto, né? É todo aquele conjunto de dados que você coleta sobre algum assunto que você esteja pesquisando. Um exemplo que eu vou dar agora é esse da pesquisa realizada com alunos do terceiro ano de uma escola, né? Então, nessa pesquisa, na pesquisa que tem como tema, como alvo, os alunos do terceiro ano de uma escola, né? Quem seria o universo estatístico? É a totalidade de alunos que foram entrevistados, né? Foram alvos da pesquisa. Então, o nosso universo estatístico são os 100 alunos dos terceiros anos. Claro, eu estou supondo que, somando todos os alunos dos terceiros anos dessa escola, a gente tem aí uma soma de 100 alunos, ok? Próximo exemplo seria uma pesquisa realizada pelo IBGE para saber a idade média dos brasileiros, né? Então, veja, o IBGE faz essa pesquisa em âmbito nacional, ou seja, no país todo. Então, quem seria o nosso universo estatístico nesse caso aí, né? O conjunto de todos os brasileiros, né? Se a pesquisa é nacional, quem é o alvo da pesquisa? Todos os brasileiros, né? Bom, existem dois tipos de universo estatístico, né? O universo estatístico finito, que como o próprio nome já diz, né, ele apresenta um número finito de elementos, de alvos, né, que estão sendo estudados ali. Exemplos aqui são o número de funcionários de uma empresa, por exemplo, é um número finito de pessoas, né, e a população de uma cidade. Com relação a essa população aí, a população de uma cidade ela pode ser um número grande, né, mas ainda assim é finito, né, um número que tem fim. Já o outro tipo de universo estatístico que a gente tem também é o infinito, né? Também o nome é bem sugestivo, ele apresenta um número infinito de elementos. E qual exemplo ilustraria esse tipo de universo estatístico, né? Se você tomar a produção futura de alimentos do mundo, né? Não tem como você calcular a produção de alimentos do mundo no futuro, né? Isso aí é um número infinito. Você não tem como precisar isso, não tem como registrar, né? Numericamente pelo menos. Então, esse seria um exemplo aí de universo estatístico infinito, beleza? Passando. Bom, e o que vem a ser uma amostra, né? Você pode entender uma amostra como se ela fosse um subconjunto de um conjunto maior de dados que você está pesquisando, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo, vou retomar aquele exemplo do IBGE que a gente viu agora há pouco, né? Então, a gente viu que o alvo da pesquisa do IBGE é o conjunto de brasileiros, né? Então, a gente sabe que a gente tem aproximadamente 190 milhões de brasileiros, né? Então, como esse é um conjunto muito grande de elementos, né, ele pode ser
pode ficar inviável essa pesquisa, né, para, por exemplo, uma instituição menor que o IBGE, né? Então, para esse tipo de problema, a gente pega uma amostra apenas desse conjunto, né? O conjunto maior seria o conjunto de brasileiros, a gente poderia pegar apenas um conjunto menor, sei lá, 1000 brasileiros, né? Sem fazer distinção de região, estado, alguma coisa assim. Então, se você pega 1000 pessoas desse conjunto de brasileiros, esses 1000 são a sua amostra, né? Então, mais tecnicamente, o que é uma amostra, né? Quando a gente tem um universo estatístico muito vasto, né, e não é possível realizar a coleta de todos os dados, né? Retira-se desse universo um pequeno subconjunto, como eu falei lá atrás, né, que é chamado de amostra, tá? Então, um exemplo disso seria se você tomasse essa situação aqui, uma pesquisa realizada com 2000 torcedores de um determinado time de futebol que frequentaram estádios nos últimos 10 meses, né? Tudo bem, você pode ver aí que o universo estatístico aí dessa pesquisa são os 2000 torcedores, né, que frequentaram os estádios nos últimos 10 meses. Mas talvez esses 2000 torcedores sejam um número muito grande, né, para a pesquisa. Você quer fazer uma pesquisa mais resumida, uma pesquisa mais rápida, né? Então você pega uma amostra desses 2000. Né? Então o que seria a amostra nesse caso? Você pegar 500 torcedores que frequentaram estádios nos últimos 4 meses, né? Vê que 500 é um número menor que 2000, né? Então é como se você estivesse pegando uma parte desses 2000 torcedores, um subconjunto, né? Então isso você pode chamar de amostra, ok? Passando, a gente vai trabalhar com 3 tipos de frequência, tá? Basicamente, pode ser que apareçam mais, mas a priori são essas 3 aqui. Uma chamada frequência absoluta, que a gente vai representar por esse símbolo aqui, FA. Ele pode aparecer com outra notação, tá? Ele pode aparecer com FI ou NI, tanto faz. Mas eu estou adotando aqui para o nosso estudo FA. Então, todos os exemplos que forem usar a frequência absoluta, vai aparecer FA lá como símbolo, tá? Você já fica sabendo. Além da frequência absoluta, a gente tem a frequência total, que a gente vai representar por FT, e frequência relativa, representada por FR. Que vem a ser a frequência absoluta. A frequência absoluta nada mais é do que o número de vezes que um determinado valor aparece na amostra. Por exemplo, se você faz uma pesquisa de idade de uma população, né? E você pergunta a 10 pessoas a idade dessas pessoas. Vamos supor que 3 dessas pessoas aí disseram que tem idade 25 anos. Então, a frequência absoluta, né, para a idade 25 anos é 3. Por quê? Porque 3 é o número de vezes que apareceu aí nessa amostra, tá ok? Então, frequência absoluta é isso, nada mais é do que o número de vezes que um valor aparece numa amostra. O que seria a frequência total? É o número total de observações, né? Nesse caso que eu dei agora, a pesquisa foi realizada com 10 pessoas, então a frequência total é de 10, né? Bem fácil, tranquilidade. E o que vem a ser a frequência relativa, né? Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e a frequência total, né? Quando eu falo razão, eu estou falando de divisão, tá? Então, ó, é você pegar, e a frequência relativa é você pegar a frequência absoluta e dividir pela total, ok? A gente costuma representar por essa fórmula daqui, R, né? Frequência relativa, igual FA dividido por FT, tá? Geralmente, a frequência relativa ela é expressa em porcentagem, tá bom? Ela sempre vai ser um número entre 0 e 1. Ou você representa por decimal, mas o comum é você representar ela por porcentagem. Fica até mais fácil de você analisar. Ok? Passando. Variável é cada um dos aspectos investigados numa pesquisa, né? Que vão permitir para a gente fazer uma análise posterior daqueles dados ali. Então, está muito técnico, está muito complicado isso, né? Vamos ver na prática o que é uma variável, né? Fica mais fácil de entender. Então, vou colocar aqui para vocês uma tabela, tá? Uma simulação de uma pesquisa feita. Então, é uma pesquisa feita do perfil dos frequentadores de um parque, por exemplo, um parque qualquer, tá? Então, foi feita uma pesquisa com 10 pessoas e os dados obtidos foram esses daqui, ó. Podem ver que nessa primeira linha aí da tabela a gente tem alguns aspectos, né? Como sexo, idade, frequência semanal, estado civil, meio de transporte, tempo de permanência no parque e renda familiar mensal, está dado aí em salário mínimo, tá ok?
Tudo daí, o que seria a variável, né? Ou as variáveis, né? São todos esses aspectos aqui, ó, que eu estou grifando, tá? Sexo é uma variável, idade é outra, frequência semanal é outra e assim por diante. Cada tópico desse, cada assunto desse que você pergunta, né, faz a entrevista, é chamado variável, ok? Bem fácil, passando. Que vem a ser uma variável qualitativa. Ela apresenta como resposta um atributo, uma qualidade ou preferência do entrevistado, né? Como assim, Franklin? Bom, você pode ter percebido que lá naquela tabela que eu mostrei, você pode voltar o vídeo aí um pouco, que na variável estado civil você tem como resposta, né, do entrevistado solteiro, casado, viúvo, entre outros, né? Então, solteiro ele não é um valor numérico, né? Ele é uma qualidade, né? É o status da pessoa naquele momento. Casado, viúvo, etc. Então, quando a resposta da variável, né, o valor da variável é uma qualidade, um atributo, uma preferência, então a gente costuma dizer que a variável é uma variável qualitativa, tá ok? Se isso é uma variável qualitativa, o que seria uma variável quantitativa? É justamente aquela variável que tem como resposta um valor numérico, né? Um número. Então, também como exemplo daquela tabela que eu mostrei ainda agora, do parque, você tem que a variável idade, ela só tem valores numéricos, né? Então, se o camarada vai te dizer a idade dele, vai dizer 25, 30, 35, dependendo da idade. Ele sempre vai dizer um número, tá ok? É bem fácil de diferenciar a qualitativa da quantitativa, ok? A gente tem dois tipos também de variáveis quantitativas, tá? A gente tem a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. Então, também vamos ver o que é cada uma dessas variáveis quantitativas, tá ok? Bom, vamos pôr aqui para vocês os dois tipos de variável quantitativa, né, a discreta e a contínua. Vamos ver o que cada uma delas é. A quantitativa discreta, ela tem seus valores obtidos por contagem, tá? Essa variável, seus valores sempre são registrados por contagem, ok? Então, um exemplo disso, que seria um exemplo, seria a variável frequência semanal. Eu também vou usar aquela tabela que eu mostrei agora como a referência, tá? Então, se você voltar um pouco o vídeo, a variável frequência semanal tem seus valores obtidos por contagem, né? Por quê? Porque você conta o número de vezes que você foi ao parque, né? Você conta, você não mede esse número, tá ok? A contínua é justamente isso que eu acabei de falar agora, são valores obtidos por mensuração, por medição, tá? Você mede o valor da variável contínua, quantitativa contínua, né? E esse valor ele está dado em um intervalo real. Sublinhei para vocês as partes mais importantes. Então, um exemplo de variável contínua, quantitativa contínua, é a variável idade, tá? Peraí, Franco, mas a idade eu não posso contar também, porque você está colocando ela como sendo quantitativa contínua. Bom, boa pergunta. Olha, a variável idade, a gente vai considerar ela como contínua, porque, bom, vamos supor que você fez uma pesquisa, né, com 100 pessoas, e dessas 100 pessoas você perguntou a idade delas, tá? E vamos supor também que a faixa de idade que você obteve aí nos seus resultados variou de 15 até 80, tá ok? Então nesse meio teve o que? Teve de 15 a 80, deve ter aí no, mais ou menos cada uma das idades, né? 16, 17, 18 até 80. Então, para você fazer uma tabela com cada uma e listar cada uma dessas idades aí é um pouco trabalhoso, né? Um pouco complicado. Isso porque sua pesquisa tem 100 pessoas, né? Imagine sua pesquisa aí tem 2.000, 10.000, 50.000 pessoas, né? Então, fica mais fácil a gente tratar a idade como sendo uma variável contínua, colocando ela em intervalos, tá ok? Um intervalo, por exemplo, de 19 a 29 anos. Outro intervalo de 29 a 39 anos, outro intervalo de 49 a 59 anos. Então, você termina reduzindo um pouco mais a sua tabela, né, os dados que tem na sua tabela. Então, a gente costuma representar a idade como sendo uma variável contínua, ou seja, ela é medida, é dada em intervalos. Tá ok? A gente vai ver isso mais à frente. Passando. Tabela de frequência, né? Depois que a gente conheceu o que é frequência, os tipos de frequência, sabe o que é variável
e os tipos de variáveis, a gente organiza todos esses dados agora em tabelas de frequência, né? Que é para a gente fazer uma análise mais dinâmica da nossa pesquisa, ok? Então, lá naquela tabela que eu mostrei para vocês lá atrás, a pesquisa ela está em estado bruto, tá? Tá só a coleta de dados pura ali, tá? Então, como uma pesquisa ela não vai ser sempre assim pequena, né? Com 10 pessoas, ela pode ter um número imenso de pessoas, e ficar analisando uma tabela muito grande vai fazer a gente perder muito tempo. Então a gente costuma colocar nossos dados, né, organizar eles em tabelas de frequência, né, que permitem para a gente uma leitura mais rápida, mais dinâmica da análise dos resultados, ok? Então, para cada variável da pesquisa vão ser sempre computadas as frequências absoluta, relativa e total, que a gente já conhece, porque eu já mostrei a vocês lá atrás, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar a variável sexo lá daquela tabela. Eu vou sempre usar aquela tabela como referência, tá bom? Então, peguei aqui a variável sexo. Aqui estão os resultados, né, listados, masculino ou feminino. E a gente vai fazer a nossa tabela de frequência da seguinte forma. Perceba que na primeira coluna, a da esquerda, você colocou o nome da sua variável, né, que é sexo. E as possíveis respostas, né, que apareceram masculino e feminino como resposta, né? São as únicas. Então, na segunda coluna a gente tem a frequência absoluta, que eu disse para vocês que nada mais é do que o número de vezes que aquele valor aparece. Então, se você fizer a contagem aqui da nossa variável sexo, né, masculino apareceu 7 vezes e feminino 3 vezes, né? Embaixo você tem o total sempre de valores que foram obtidos, né? No nosso caso aqui 10. Ao lado, na terceira coluna, a gente tem frequência relativa, né? Lembra que eu falei lá que frequência relativa é a divisão entre a frequência absoluta e o número total de entrevistados, né? No caso, a frequência total. Então, masculino, a gente teve uma frequência absoluta de 7, né? Então, 7 vai ser dividido por 10, que é o número de pesquisados da gente, né? O número total de elementos que a gente pesquisou. Isso aqui vai ser igual a 0,7, tá? Eu só botei aqui essa coluna frequência relativa em decimal só para ilustrar, né? Porque a gente vai trabalhar sempre já colocando direto a frequência relativa em porcentagem, tá bom? Então, para ilustrar, eu botei ela aqui no primeiro momento. Perceba que o feminino teve uma frequência relativa de 0,3, tá bom? Na quarta coluna, observe que em porcentagem esses valores da frequência relativa fica 70% para masculino e 30% para feminino. O total, né, somando 100%, tá bom? Então, vamos para um outro exemplo, né, porque esse foi bem fácil. Um outro exemplo que eu queria mostrar a vocês é dessa variável meio de transporte, tá? A gente pode observar que ela tem como valores carro, ônibus e a pé. Então, se a gente fosse colocar esses valores numa tabela de frequência, ficaria dessa forma aqui. A gente percebe que na primeira coluna a gente tem sempre o nome da nossa variável, né, que é meio de transporte, os valores obtidos para ela, que foram carro, ônibus e a pé. Na segunda coluna a gente tem frequência absoluta para carro, que apareceu 4 vezes, ônibus 2 vezes e a pé 4 vezes também. Terceira coluna a gente tem frequência relativa, que, como eu falei, é a razão entre a frequência absoluta e a frequência total, tá? E na quarta coluna a gente tem esses valores da frequência relativa em porcentagem, tá? Então, carro apareceu 40% das vezes, ônibus 20% e a pé 40%. Só lembrando, a partir de agora eu não vou colocar mais essa coluna aqui, frequência relativa em número decimal, tá? Eu vou colocar direto a frequência relativa em porcentagem, desse jeito aqui, tá bom? Então não estranhem se vocês verem frequência relativa direto com o número em porcentagem, porque eu vou fazer isso a partir de agora, tá bom? Passando. Bom, a gente vai trabalhar agora com variáveis contínuas na nossa tabela de frequências, tá? A gente tinha trabalhado até agora com variáveis discretas, né? Lembra lá o que são variáveis discretas e variáveis contínuas? Variável discreta é aquela que é obtida por contagem, e a contínua ela é obtida por mensuração, medição, né? E essa medição ela é feita com um intervalo, né? Ela é feita num intervalo real, ok? Então, toda vez que a variável ela for contínua, ela for obtida por medição, a gente vai separar ela em classes. Franklin, o que são classes? Você não falou isso. Vou falar agora.
Classes são apenas subdivisões dos seus valores, né, dos seus dados. Vamos ilustrar isso, né? Estou colocando aqui essa notação que você está vendo aí, ó, 20 e o 30 ali entre colchetes. Isso é a nossa classe, é a representação da nossa classe, tá? O que isso significa, Frank? Significa o seguinte: você está vendo que o colchete da esquerda ele está virado para o 20, né? Isso quer dizer que o 20 está nesse intervalo, ele pertence a um intervalo, tá? Esse intervalo vai de 20 a 30, mas como o colchete está virado para o 20, a gente diz que esse intervalo é fechado no 20, tá ok? Então 20 pertence a esse intervalo. Já no 30, o colchete está virado para o lado oposto ao do 30, certo? A gente diz que esse intervalo é aberto ali no 30. Quer dizer o quê? Que o 30 não pertence a esse intervalo, tá? É assim que a gente vai representar as nossas classes, tá bom? Quer dizer, nesse exemplo aí de classe, que o 20 está dentro do intervalo, mas o 30 não está no intervalo, tá ok? Nossas classes vão sempre ser representadas abertas à direita e fechadas à esquerda, como eu tinha falado agora há pouco, tá? Franklin, me explica melhor esse negócio de intervalo, não estou entendendo nada. Beleza. O intervalo para a gente na estatística vai aparecer da seguinte forma. Ele pode vir assim, dessa forma, com a seta, pode vir com os colchetes, ou pode vir assim, com esse símbolo daí, tá? Todos esses três intervalos representam a mesma coisa, tá? É o mesmo intervalo, só que com tipos diferentes de escrita, tá bom? Esse intervalo ele vai de 5 a 12, com um pequeno detalhe, tá? O intervalo ele é aberto no 12 e fechado no 5. Como que é, Franklin? É o seguinte, bom, o 5 você pode ver nessa anotação do colchete, vamos olhar só para ela, tá? Nessa do meio. O colchete ele está fechado para o 5, tá? Ele está virado para o 5. Então, toda vez que isso acontecer, quer dizer que o 5 pertence a esse intervalo. Já o 12, você vê que o colchete lá da direita está para o lado contrário do 12, ok? Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai dizer que o 12 ele não pertence a esse intervalo. Então, quer dizer, esse intervalo de 5 a 12, fechado em 5 e aberto em 12, contém os seguintes números, né? 5, que está no intervalo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O 12, só lembrando, não está no intervalo, porque o colchete está aberto nele, tá ok? A gente sempre vai estar falando nisso, que o número é fechado no intervalo ou ele é aberto nesse mesmo intervalo, tá? Então, colchete para o lado do número, ou seja, para o lado de dentro do intervalo, significa que o número está fechado lá, ou seja, ele está dentro do intervalo. Colchete aberto, ou seja, colchete para o lado contrário do número, tá? Quer dizer que o número não pertence ao intervalo, o número é aberto, ok? O que é amplitude de uma classe? Amplitude nada mais é do que o tamanho da sua classe, né? Olha só para essa classe que eu acabei de mostrar a vocês, ela não vai do 20 ao 30? Então, qual o tamanho dessa classe? Qual a amplitude da classe, né? A amplitude dessa classe daí é 10, porque 10 é justamente o tamanho desse intervalo, né? Que vai de 20 a 30, perdão. Tá ok? Então, amplitude é isso, é só o tamanho da classe. Então, como a gente obtém a amplitude de uma classe, né? É só você pegar o número da direita do intervalo e subtrair pelo número da esquerda, né? No caso aqui desse exemplo que eu estou dando, a gente tem um intervalo, uma classe, né, de 25 a 42, tá? Esse é um intervalo. O 25, só lembrando, ele está dentro do intervalo, mas 42 não está. E o que é amplitude? Como é que eu acho? Como é que eu calculo ela? Tá? Eu pego o número da direita, que é o 42, e subtraio da esquerda, que é o 25. A amplitude dessa classe aí do exemplo é 17, tá ok? É recomendável, não é obrigatório, mas é recomendável, né? Fica mais organizado você fazer todas as classes da sua variável com a mesma amplitude, ou seja, com o mesmo tamanho, tá? Fica mais organizado. Mas lembrando, né, não existe uma regra que diga que tem que ser assim, tá bom? Então, passando. Vamos pegar um exemplo aqui de como seria uma tabela com variáveis contínuas, tá? Então, eu vou pegar a idade, que lembra que eu falei lá que idade, ela é uma variável contínua, tá? A gente costuma representar ela em intervalos de idade, em faixas, tá? Então,
Peguei aqui, variável idade, temos todos esses valores aí, tá? Dos nossos 10 entrevistados. Então, percebam uma coisa, antes da gente mostrar a tabela, né? Os valores vão de 19 a 49. Pode olhar aqui à esquerda. O menor valor é 19 e o maior valor é 49, tá bom? Vamos pegar, fazer um intervalo de 18 a 50. Observe, o intervalo de 18 a 50, ele contém o intervalo de 19 a 49. É isso. O primeiro intervalo de 19 a 49 está dentro do intervalo de 18 a 50, tá? Porque você está pegando um intervalo diferente de 18 a 50. Para que a minha classe, a divisão das minhas classes, elas fiquem iguaizinhas, tá? Que elas fiquem com a mesma amplitude. Lembra que eu falei que é altamente recomendável que elas tenham a mesma amplitude? Pois é. Também não existe uma regra dizendo que você tem que pegar necessariamente do menor número da sua pesquisa para o maior número. Não, você pode pegar o número menor. A variável, ela começa, o menor valor dela é no 19, mas eu peguei um valor menor ainda, que é o 18. Ou seja, o 19 está dentro ainda desse meu rol de valores. É isso? Então, peguei o intervalo de 18 a 50, tudo bem. E as minhas classes, eu determinei que elas vão ter uma amplitude 8, certo? Então, o tamanho das minhas classes, todas elas, vai ser 8. Então, veja aqui que eu dividi as minhas classes, né? Então, eu tenho a primeira classe de 18 a 26, de 26 a 34, 34 a 42 e 42 a 50. Franklin, diz uma coisa. Pode falar. Você disse que o número da direita do intervalo, ele sempre fica fora do intervalo, não é isso? É isso mesmo. Mas se o número da direita ficar fora, como é que ele vai entrar no estudo? A gente vai estar ignorando ele? Não, porque se você observar aqui na minha separação de classes, por exemplo, ali, o intervalo de 18 a 26, o 26 ficou fora, né, porque o colchete está aberto nele. Mas se você olhar para o segundo intervalo, o 26 aparece de novo e o colchete está fechado nele, ou seja, ele não está contido na primeira classe, no primeiro intervalo, mas ele está contido na segunda classe, ok? Então, o número 26 ele não vai ficar desprezado. Passando, né? Depois que a gente organizou as nossas classes, né, a amplitude, dividiu tudo direitinho, vamos fazer nossa tabela, né? Nossa tabela de frequência fica assim, ó. A primeira coluna, como eu falei, sempre é o nome da nossa variável, que é a idade aqui no caso. Os valores delas, no lugar dos valores, você vai colocar justamente as classes, tá? Então, as classes, como eu dividi, ficaram dessa forma aí. Na segunda coluna, a frequência absoluta, que é o número de vezes que aquele valor aparece para a classe. Então, na frequência absoluta, está contando o número de vezes que o valor estava entre 18 e 26, certo? Então, quantos valores, né, estão entre 18 e 26? 4, no caso da primeira classe. Né? No caso da segunda classe, entre 26 e 34, 3 valores. Terceira classe, de 34 a 42, 2 classes e assim por diante. Tá? Na terceira coluna é a frequência relativa, já estou botando ela em porcentagem, como eu falei anteriormente. Tá? Então, está aí posto para vocês e fica também bem mais fácil de a gente ler, né, a tabela, os dados. A tabela fica bem mais enxuta, a gente pode falar assim. Então, tá ok? Só lembrando que é muito importante que as classes estejam com a mesma amplitude, tá ok? E postas dessa forma aqui. Bom, passando. Frequências acumuladas, que é um tipo de frequência que eu não falei lá atrás, né? Mas foi de propósito. Queria falar delas agora porque elas vão complementar a nossa tabela de frequências, tá? Então, o nome também já é muito sugestivo, né? O que são frequências acumuladas? Temos dois tipos, frequência acumulada normal e a frequência relativa acumulada. Elas são bem parecidas. A única coisa que vai diferenciar entre elas é justamente que uma serve para frequência absoluta e outra para frequência relativa, tá? Frequência acumulada, ela é obtida adicionando a cada frequência os valores das frequências anteriores, ou seja, se você está computando a frequência acumulada de um primeiro valor, aquele valor vai permanecer na frequência acumulada. Já a frequência acumulada do segundo valor da variável é igual à soma daquele valor com o anterior. Tá? Vai ficar bem mais claro quando eu der o exemplo seguinte. E a frequência relativa segue a mesma linha de raciocínio da frequência acumulada aqui da esquerda, só que ela vai somar sempre os valores da frequência relativa.
vamos ilustrar isso que vai ficar bem melhor, ok? Passando. Então, vamos pegar aqui de novo nossa variável idade com os mesmos valores que a gente já tinha, tá? A gente separou ele em classes aqui na primeira coluna, como você pode ver. Na segunda coluna, frequência absoluta, como a gente já tinha computado. Agora, atenção para a terceira coluna, tá? Na terceira coluna, a gente tem a coluna da frequência acumulada. Então, o primeiro valor, o valor da primeira classe é 4, normal, não muda nada. Já o valor da frequência acumulada para a segunda linha aqui, a segunda classe, vai ser o valor que ela obteve da segunda classe, que foi 3, somado com o da classe anterior, que foi 4. Então, 3, que é o da segunda classe, com 4, que é o da primeira classe, vai dar 7, tá ok? Na terceira classe, você vê que a frequência acumulada deu 9. Por quê? Porque a terceira classe, a frequência absoluta foi 2. Somada com a anterior, que foi 3, 5, e somada com a anterior, que foi a primeira, vai dar 9, certo? Por último, a frequência acumulada da quarta classe da gente, de 42 a 50, foi 10. Por quê? Porque a frequência absoluta da quarta classe foi 1, somada com a anterior dá 3, somada com a anterior dá 6, e somada com a primeira lá dá 10. É isso? Então, frequência acumulada é isso. É aquela classe que você está trabalhando, só que ela somada a todas as anteriores, tá? Na quarta coluna a gente tem a frequência relativa, dada em porcentagem, e na quinta, atenção para essa também, a gente tem a frequência relativa acumulada, que é a mesma coisa da anterior, da frequência acumulada anterior, tá? Só que você vai somar aqui as porcentagens, tá? Então, na primeira classe, 40% foi o nosso resultado. Na segunda classe, a gente teve 30%, então soma 30% com 40%, que foi a frequência relativa da classe anterior, que dá 70 no caso. Na terceira classe, a gente tem que a frequência relativa foi 20%, né? Somando com a frequência relativa anterior dá 50%, e somando com a primeira dá 90%, e assim por diante. Tá ok? Então, frequência acumulada é só isso também, é bem simples. Aqui vai um pequeno exercício para você exercitar todos esses conhecimentos que a gente obteve nesse vídeo, tá ok? Então, olha só. Os dados seguintes referem-se ao tempo de espera em minutos de 30 clientes de uma fila de banco em um dia de grande movimento. Então, você tem todos esses valores aí, são 30 valores obtidos, tá? Da entrevista desses clientes. Então, o que eu quero de você? Quero que você construa uma tabela de frequência agrupando as informações em classes de amplitude igual a 5, a partir do menor tempo encontrado, tá? Então, você vai pegar esses valores aí, vai organizar ele em classes, e eu quero que essas classes que você vai elaborar tenham uma amplitude igual a 5. Depois que você fizer isso, você vai criar a sua tabela de frequência contendo a coluna da frequência acumulada e da frequência relativa acumulada, tá ok? Para você fazer esse exercício, eu recomendo que você pause o vídeo agora, tente fazer sozinho, tá? Tente, raciocine, pense o tempo que você quiser. Depois que você tiver terminado, ou se você não conseguir, tá? É que você dá o play de novo no vídeo e vê como é a resolução que vem logo a seguir, tá ok? Então, vou mostrar a resolução desse problema. Bom, eu organizei aqui todos aqueles valores, tá? Em ordem crescente, tá bom? Você pode fazer isso no papel, é até mais fácil de você trabalhar com os valores organizados, tá bom? Então, tempo de espera em fila no banco é esse aí. Bom, uma vez organizados, você tem agora que separar as suas classes, né? Eu queria que a classe ela obtivesse amplitude 5. Começando pelo menor valor que a gente obteve, que foi o 7, tá? A primeira classe vai de 7 a 12, porque o intervalo de 7 a 12 tem tamanho 5, amplitude 5, tá? E assim por diante, de 12 a 17, 17 a 22, 22 a 27, 27 a 32, 32 a 37, tá? Deu aí um total de 6 classes. Bom, a coluna seguinte é a coluna da frequência absoluta, né? Contando, se você analisar aqui os dados à esquerda, você vai ver que de 7 a 12 minutos de espera no banco, a gente teve 4 pessoas que passam esse tempo aí esperando na fila do banco, tá? De 12 a 17 minutos tivemos 11 pessoas e assim por diante. Computamos aí os nossos valores, tá? Total embaixo sempre de 30 pessoas, que foi o total
e indivíduos entrevistados. A terceira coluna é de frequência acumulada, que eu falei anteriormente, que é só você pegar a classe atual que você está estudando e somar com a frequência anterior, tá? Então aí a primeira classe foi 4, não soma com nada. Na segunda classe a frequência foi 11, mas somada com a frequência anterior que foi 4, dá 15. E assim por diante. A frequência relativa é a quarta coluna. Tá? A frequência relativa, só relembrando, é a divisão da frequência absoluta pela frequência total. Tá? Então os valores já estão dados aí em porcentagem para você. E a última coluna é a coluna da frequência relativa acumulada, tá? Que também se assemelha à frequência acumulada, só que no lugar de você somar as frequências absolutas, você está somando as frequências relativas. Só para fechar, analisando aqui a segunda classe, né, você tem que a frequência relativa dela foi 37%, tá? Mas como a frequência relativa da primeira classe foi 13%, então você soma, né, 37 com 13, dando um total de frequência acumulada relativa de 50%. Tá ok? Então é isso, pessoal. Fim de aula. Espero ter ajudado a vocês a esclarecer, tá, algumas coisas, alguns medos, mitos sobre estatística. O vídeo não acaba aqui porque a gente ainda não falou sobre gráficos, né, estatísticos. A gente vai abordar esse assunto. Então é como eu falei, vai render aí mais um ou 2 vídeos, dependendo do tamanho dos vídeos, dependendo do tamanho do conteúdo também, tá ok? Então é isso, avalia o vídeo aí se você gostou e se inscreve no canal se você quiser ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou fazendo ao longo do tempo, tá ok? Um abraço, tudo de bom, até mais, tchau!